Hoje a gente vai conversar sobre um evento na história que foi tão, mas tão rápido que se piscar já era, perdeu metade da ação. É a Guerra Anglo-Zanzibari. Vamos mergulhar juntos na história da guerra mais curta que já existiu. Olha só esse número, 38 minutos. Sério, para pra pensar, é menos tempo do que leva para assistir a um episódio daquela série que a gente acompanha. Foi exatamente o tempo que o poderoso Império Britânico precisou para começar, travar e vencer uma guerra inteira lá em 1896. Parece mentira, né? Isso leva, claro, à grande pergunta de toda essa história. Como, em sã consciência, um conflito armado entre duas nações pode começar e terminar em menos de uma hora? A resposta, olha, ela diz muito sobre poder, sobre tecnologia e, principalmente, sobre como funcionava o imperialismo no finalzinho do século XIX. Então vamos lá entender como é que tudo isso começou. E o estopim foi uma morte repentina e uma jogada de poder bem ousada, que desafiou o maior império daquela época. Para entender a briga, primeiro a gente precisa entender o lugar. No final do século XIX, Zanzibar não era só uma ilha paradisíaca. Pelo contrário, era um ponto estratégico fundamental para o Império Britânico. Era dali que saía muito cravo, marfim, enfim. Quem controlava Zanzibar, na prática, controlava o acesso a uma riqueza gigantesca e rotas comerciais vitais. E aí as coisas aconteceram numa velocidade impressionante. Tudo começa quando o sultão, que era alinhado com os britânicos, morre, do nada. No mesmo dia, o primo dele, o Khalid, nem espera e toma o poder. Um golpe, sem a bênção de Londres. Foi um desafio direto. A resposta britânica? Um ultimato bem claro. Saia do palácio até às 9 da manhã de amanhã, ou então. O relógio começou a correr. E isso nos joga direto para amanhã do dia 27 de agosto. Um impasse que, na verdade, de impasse não tinha nada. A disputa era completamente desigual. E aqui a gente vê o porquê. É só olhar a diferença de forças. De um lado, a Marinha Real Britânica com 5 navios de guerra modernos, canhões de última geração, metralhadoras Gatling. E do outro, do outro lado, uma guarda de palácio com cerca de 3.000 homens, uma artilharia super antiga e, pasmem, um iate real armado. Um iate. Então não era uma luta justa de jeito nenhum. Era, na verdade, uma demonstração de força. E é aqui que está o ponto central da questão. A briga não era só por causa de um trono. Era sobre a Grã-Bretanha mostrar quem mandava. O objetivo não era uma guerra longa, mas sim mandar um recado bem alto e claro para qualquer outra colônia que estivesse pensando em desafiar o poder do Império. Bom, vamos então para o conflito em si, se é que dá para chamar assim. Foi uma ação militar tão rápida, tão unilateral, que a palavra guerra parece até um exagero. Exatamente às 9h02 da manhã, quando o prazo do ultimato acabou, os canhões britânicos começaram a cantar. Em questão de 3 minutos, a artilharia do sultão já era história e o palácio, que era de madeira, já estava pegando fogo. Às 9h40, a bandeira do palácio foi ao chão. E, fim, acabou. O resultado foi rápido e foi brutal. Do lado de Zanzibar, mais de 500 defensores morreram ou ficaram feridos. E do lado britânico, apenas um marinheiro ferido. A diferença de poder de fogo se mostrou da forma mais trágica possível no número de vítimas. E o mais irônico de tudo é que o homem que começou todo esse confronto, o sultão Khalid, conseguiu escapar no meio da confusão. Ele fugiu e pediu refúgio no consulado da Alemanha. Uma jogada política que salvou a pele dele naquele momento. Ok, mas e depois? Qual foi o sentido disso tudo? Que consequências uma guerra de menos de uma hora pode ter a longo prazo? As consequências foram diretas e decisivas. Primeiro, os britânicos colocaram um novo sultão, um que era totalmente leal a eles. Com isso, Zanzibar perdeu o pouco de autonomia que ainda tinha e virou um protetorado de vez. Com o controle absoluto, os britânicos avançaram a própria agenda. No ano seguinte, por exemplo, eles proibiram a escravidão na ilha, o que foi usado tanto como uma justificativa moral para a intervenção, quanto como uma ferramenta para reorganizar a economia local de um jeito que os favorecesse. E o impacto desses 38 minutos foi de fato muito duradouro. Essa ação militar garantiu que Zanzibar ficasse sob o controle colonial britânico por quase 70 anos. A ilha só foi recuperar sua independência lá em 1963. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A Guerra Anglo-Zanzibari é muito mais do que só uma curiosidade histórica, um recorde no Guinness. Era um retrato brutal de como o poder imperial funcionava. É um lembrete de que, às vezes, na história, o poder não se mede pelo tempo que dura uma batalha, mas sim pela força do impacto. E nesse caso, o impacto foi sentido por décadas.